podem nele confiar. Ele ama o que é direito e ele sabe bem julgar. Sua palavra fez o céu, fez a terra e fez o mar. No meio da tua casa recebemos, ó Deus, a tua graça. Sem fim nossa louvação, pois a justiça está toda em tuas mãos. Ele faz do mar um açude e governa os oceanos. Toda a terra ele teme, mesmo os corações humanos. Tudo aquilo que ele diz não nos causa desencano. No meio da tua casa recebemos, ó Deus, a tua graça. Sem fim nossa louvação, pois a justiça está toda em tuas mãos. Boa tarde a todos. A Santa Missa de hoje também será celebrada pelas almas de Adilson Colochique da Silva, 7º dia, William da Silva Lima, 7º dia, Benedito César Bonacorde, 7º dia, Joaquim Tenório dos Santos, 7º dia, Alfredo Eleutério, 7º dia, Ronaldo Martins, 30º dia, Valmir Scott Júnior, 30º dia, Jane Secom Cobra, 1º ano, Maria Francisca Pires da Silva, José de Souza Lima, Gedalva Batista Santos, Antônio José de Toledo, Maria José de Toledo, Paulo Roberto de Queiroz, Idália Cerqueira Santos, Morando Borricho, Alexandre da Amaral Faria, Maria Gilbertina de Amaral Faria, Antônio Lourenço Gonçalves Vieira Faria, Maria Belarmina de Souza, Dionísio Pacheco Amaral, Maria de Gouveia, Antônio Faria, Emerson Maria Aparecida Bonacorde, Cláudio Aparecido Bonacorde, Edgar Fernando Pugina, Helenice de Fátima Bonacorde Mascaro, Terezinha Machado, Honório Ferreira da Silva, Anerzina Ferreira da Silva, Sinésio Ferreira da Silva, Maria Aparecida da Silva, Severino Valério Filho, Cláudio Aparecido da Silva, Cristina, Carlos Zuanella, Nazaré Gomes Zuanella, Ângela Maria Montouro Zuanella, Aparecida Vieira da Rocha Russi, Antônio Russi, Laede Carmen Russi, Margarida Panzani Araújo de Souza, Valdemar Chiari Araújo de Souza, Daniel Canel Mendes, falecidos da família Camaroto, Elis Regina Ruiz Mustafa, Celino Ferreira Magalhães, Elina Aparecida da Silva, Geraldo Sebastião Ribeiro, Carmine Romano, Alcides Portela de Oliveira, Albino Portela de Oliveira, Carlinda Barbosa de Araújo, Lourdes Portela, Wilson Rodrigues Portela, Argentina Felipe Modesto, Giancarlo Del Moro, Patrícia Pinto Guedes, Thelma Regina Barbeiro, e por todas as almas, pelas intenções de Eli Cristina de Toledo, Isilda Maria de Araújo, Adriano Fernandes Amaral, Oswaldo Lepero Amaral, Júlia Michele da Silva, Eduardo Gomes Zuanella, Ana Maria Rossi de Oliveira, Alex Fernando Biondi, em ação de graças a Nossa Senhora, sob os títulos Aparecida,
da Lapa, das Graças, desatadora dos nós, também a Santa Luzia e a todos os santos e santas. Todos de pé. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Oh Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor, na alegria, na paz, no calor dos irmãos. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos sustenta em seu amor. Ele que em Cristo Jesus nos concede a salvação e a vida para sempre. Na união, na paz, na força, na luta, na coragem, na saúde, na fidelidade, esteja sempre com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos conduzam com inteligência e sabedoria. Reconheçamos os nossos pecados. O Senhor nos tire de toda a culpa e conceda-nos sua paz para dignamente celebrarmos esta Eucaristia.
Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, que enriquecestes São Pio de Pietrelcina com o espírito de verdade e de amor, para apacentar o vosso povo, concedei-nos, celebrando sua festa, seguir sempre mais o seu exemplo, sustentados por sua intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Início da profecia de Ageu. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia, foi dirigida a palavra do Senhor mediante o profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Isto diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz: ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. A palavra do Senhor foi assim dirigida por intermédio do profeta Ageu. Acaso para vós é tempo de morardes em casas revestidas de lambris, enquanto esta casa está em ruínas? Isto diz agora o Senhor dos Exércitos: considerai com todo o coração a conjuntura que estáis passando. Tendes semeado muito e colhido pouco. Tendes-vos alimentado e não vos sentis satisfeitos. Bebeis e não vos embriagais. Estais vestidos e não vos aqueceis. Quem trabalha por salário, guarda-o em saco roto. Isto diz o Senhor dos Exércitos: considerai com todo o coração a difícil conjuntura que estáis passando. Mas subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Ela me será aceitável, nela me glorificarei, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo
e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra. Porque, de fato, o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, outros ainda diziam que um dos antigos profetas tinha ressurgido. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar todas essas coisas? E procurava ardentemente ver Jesus. Palavra da salvação. Meus caríssimos, muitas vezes, por causa de a nossa fé ser muito pequena, tacanha, quase não ter nenhum peso ou valor, e também de acontecimentos da vida que nós não conseguimos entender, diante da morte de pessoas queridas, diante também das doenças que temos e que acometem as pessoas, nossos conhecidos. Então, diante dos muitos fatos, das muitas circunstâncias da vida que a gente não consegue entender, que a gente não tem o devido e preciso conhecimento, então a gente aí se afasta de Deus. Aí a gente justamente coloca Deus como o culpado de tudo, e aí deixamos Ele de lado.
E também muitas vezes a gente abandona a Deus, mesmo não tendo nada, porque simplesmente não queremos que Ele esteja na nossa vida. Então são muitas as pessoas, são muitos, os entre nós que realmente nos retiramos, nos distanciamos de Deus, não é? Porque ficamos envolvidos com os nossos próprios interesses. Então, os interesses materiais, os interesses desse mundo, os interesses nos quais a gente coloca a nossa esperança, a nossa confiança. Então, com eles, por causa deles, nós abandonamos a Deus. Nós não manifestamos, a vontade, o desejo de que Deus esteja mesmo na nossa vida. E aí, então, vivemos a nossa vida de acordo com as nossas ideias, com as nossas opções, com as nossas escolhas. Nós, de fato, desta forma, agimos porque passamos a acreditar muito mais em nós e nos outros do que na própria ação, na própria graça de Deus nosso Senhor. Então, os interesses desse mundo que passa, que acabam, o dinheiro acaba, as coisas que nós temos também, elas passam, ou nós passamos e deixamos elas aqui. Então, isso facilmente nos leva a esquecermos de Deus. Então, fica difícil, desta forma, de reconhecermos a identidade de Jesus e, sobretudo, a podermos mesmo viver, ter com Ele uma experiência real, uma experiência verdadeira. O Evangelho, então, mostra-nos isso. E aí depois, quando a gente muda de atitude, a gente muda de pensamento, a gente muda de modo de viver, aí vamos buscar a Deus. Aí nós queremos que realmente Ele esteja conosco. Nem sempre dá tempo, não é? Nem sempre a gente pode fazer isso. Exemplo disso é o que o Evangelho hoje nos conta. O Evangelho fala-nos que o rei Herodes queria muito, muito mesmo ver Jesus, queria conhecer Jesus, mas ele nunca conseguiu isso. Ele nunca pôde realmente ter com Jesus um relacionamento maior, mais profundo. Ficou só na vontade. Porque em vida, Herodes, pelo seu modo de levar a sua missão de rei, deveria ser um exemplo para o seu povo, mas era justamente o contrário. Então Herodes nunca buscou a Deus. Herodes nunca quis Deus
na sua vida. Herodes viveu como um devasso, como um injusto. Herodes praticou todas as atrocidades que se pode imaginar. Então foi alguém que recusou veementemente a ação e a presença de Deus na sua vida. Não que Deus não quisesse estar com Herodes. Herodes que nunca quis. Quando aí ele cai em si e vai querer realmente, conhecer a Deus, encontrar-se com Deus, aí será tarde, não vai dar mais tempo. Herodes, por isso, foi sempre uma pessoa perturbada, uma pessoa infeliz. Sempre foi uma pessoa, embora fosse o rei, tivesse muita riqueza, embora ele nas suas mãos tivesse poder, fosse uma autoridade, embora ele metesse medo nas pessoas, porque ele era vingativo, ele era interesseiro, cheio de ódio, perseguia cruelmente, sobretudo os seus adversários. Então, por isso, ele ficou sozinho, não tinha ninguém. Então, uma pessoa que nunca se encontrou consigo mesmo. Então, não foi Deus quem o abandonou, foi ele que abandonou a Deus. Ele quis conhecer Jesus. O povo falava de Jesus, o povo dizia as maravilhas que Jesus fazia. Jesus era, a pessoa mais conhecida, mais falada, mais comentada. Isso tudo chegava aos ouvidos de Herodes. Então ele queria, de todo o jeito, estar com Jesus. Era o rei, ele podia, inclusive, obrigar Jesus a vir a palácio na sua presença e estar com ele, mas nunca foi-lhe dada esta oportunidade. Nunca aconteceu isso. Com todo o seu poder, ele não foi capaz de ter esse encontro. E ele ficava cada vez mais louco. Por quê? Ele tinha um grande peso na alma. A sua consciência lhe cobrava muito. Ele tinha as mãos sujas de sangue inocente. Ele mandara assassinar, ele mandara matar o grande João Batista, do qual Jesus tinha um respeito, uma estima, uma consideração muito grande. E depois que ele, a pedido da sua amante, uma mulher cruel, sem sentimento, uma mulher diabólica, satânica, e Herodes, que era seu capacho, que morria de medo dela, era dominado por ela, embora ele fosse o rei, então obedecera ao seu pedido, que mandasse trazer numa bandeja de prata a cabeça de João Batista. Ela odiava João, porque João apontava também todas as ruindades e as maldades que ela fazia na companhia de Herodes. E
João dizia na frente de todos, de Herodes, dela e do povo em geral. Então ela odiava esse homem de Deus. Mas Herodes até, embora ficasse muito perturbado, gostava de ouvir a João. Mas por pedido dela, ele manda matar, não é, João? E isto Jesus nunca aceitou. Por causa disso, Jesus nunca deu a Herodes a satisfação de ouvir a sua voz. Quando Jesus foi levado diante de Pilatos para ser condenado à morte na cruz, antes Pilatos soube que ele era da Galiléia e que Herodes, o tetrarca da Galiléia, estava lá em Jerusalém por ocasião da grande festa da Páscoa. Então, Pilatos quis se omitir quanto à morte de Jesus, porque Pilatos era outro covarde também. Sabia muito bem que Jesus era inocente e ele podia não aceitar todas as condenações apresentadas contra Jesus. E ele, para lavar a mão, porque ele pede que lhe trouxessem água, não é? E lava a mão, como que, não é? Eu me omito, porque esse sangue é sangue de um justo. Ele manda Jesus para Herodes, que Herodes então condenasse Jesus, mas ele não, ele quer tirar o dele da reta, porque também é outro covarde, tanto quanto era, não é, Herodes. Jesus vai a Herodes. Herodes pergunta, indaga, cutuca, mexe, fala. Jesus olha fixo para os olhos de Herodes. E assim fica durante todo o tempo que está ali na presença daquele imundo, daquele traste. Jesus não diz um A, porque Herodes não era digno nem de ouvir sequer o som de uma sílaba saída da boca do Mestre. Foi o protesto de Jesus contra a morte do inocente João Batista, o seu precursor. Então, Herodes vai morrer louco, comendo as próprias fezes, comendo grama, feito um bicho selvagem, de tanta maldade e de tanto que ele de Deus se afastou, de tanto que ele recusou a ação de Deus na sua vida. Não que Deus não lhe concedia a sua misericórdia e o perdão, mas Herodes também jamais o quis. Então, por isso que Herodes vai ter uma vida trágica, uma vida terrível, por justamente negar a ação de Deus em seu favor, a ação de Deus na sua vida. Então, Herodes é o símbolo daquele que justamente recusa a Deus. Tanto esse Herodes, como também Herodes, o velho, o seu pai, os dois tinham a mesma identidade e agiram quase que da mesma forma. O pai também morrera louco, que mandara matar, assassinar as criancinhas, os inocentes de Belém, quando do nascimento de Jesus.
Então os dois, pai e filho, mãos cheias de sangue inocente, e a ausência total de Deus nas suas vidas. Quando Deus não está presente, então as barbaridades, elas acontecem. Então, quando na verdade nós não damos espaço, não é, a Ele, à sua graça, à ação misericordiosa do seu amor, nós nos tornamos também selvagens. Não, diria bichos, porque tem muito bichinho que é muito mais humano do que os seres humanos. Mas nós, quando realmente recusamos a Deus, quando nós não o queremos, quando não damos espaço para que Ele possa estar mesmo agindo, nós nos tornamos, não é, a pior escória. Aí somos capazes de praticar as maiores barbaridades. Aquilo tudo que depois, hipocritamente, nós mesmos, não é, nos escandalizamos. Ficamos aí escandalizados diante dos atos violentos e que todo dia a mídia nos traz, a mídia nos oferece. Realmente são coisas insanas, são coisas que uma mente sadia jamais pode pensar, imaginar, jamais pode aceitar. Mas isto tudo é consequência da ausência de Deus no coração, na vida da pessoa. Aí a pessoa, ela vai, não é, praticar, não é, aquilo que é o impensável, aquilo que, não é, na mais sã consciência a gente poderia imaginar. E aí nós temos um mundo assim, um mundo intranquilo, um mundo de guerra, um mundo de tanta crueldade, de tanta maldade, de tanta violência, um mundo tão inseguro, onde nós temos medo uns dos outros. Nós passamos a achar que o nosso semelhante, o outro ser humano igual a nós, é como se fosse o nosso predador, o animal predador, que para sobreviver ele vem, não é, tirar a nossa vida. Isto acontece entre os animais, entre os bichos, e é próprio da lei da natureza. Mas entre nós, isto não é normal, isto não é o correto. Nós não podemos nos sentir predadores uns dos outros. Todos temos o direito à vida. Então, isto é consequência de um mundo que recusa a Deus, de uma humana sociedade que não quer a ação e a presença de Deus. Então, as barbaridades, não é? Então, como Herodes nunca quis Deus, nunca o aceitou. Mas queria conhecer a Jesus, mas continuava fazendo, praticando, não é, toda a sorte, toda a espécie de, não é, iniquidades. Então não adiantava só o desejo e a vontade. Então, a ausência de Deus nos leva a toda uma realidade onde não se encontrará jamais estabilidade, nem segurança, nem justiça, e muito menos se encontrará, não é, o amor, mas é o ódio que provoca a violência que nos leva
à destruição e à morte. Então, hoje, quando nós celebramos também a figura do Santo Padre Pio, que recebeu nas suas mãos, no seu peito, os estigmas da paixão, não é, de Jesus, e assim dedicou toda a sua vida a levar a boa nova do Evangelho às pessoas. Ele, justamente o contrário, a sua vida foi toda cheia de Deus, da sua graça, e colocou a sua vida a serviço dos enfermos, dos doentes, dos sofredores. Ele viveu justamente levando a cura corporal também e a cura espiritual, não é, a todos os que precisavam, e fez com que muita gente pudesse se encontrar com o Cristo, transformando a sua vida. Então hoje, quando nós celebramos a sua memória, quando nós celebramos, não é, a sua vida em prol, em favor, não é, dos filhos e filhas de Deus, queremos pedir também a Jesus, nosso Senhor, nos conceda a cura de todas as nossas enfermidades, de todas as doenças que temos no corpo com esta epidemia que graça ainda por aí, porque nós, de fato, não nos cuidamos. E nos cure também na nossa mente perversa, no nosso coração longe, distante, não é, de Deus, na nossa alma, no nosso espírito enfermizado, doentio. Por quê? Porque ainda a nossa fé é insuficiente para nos dar os verdadeiros sentimentos de entendermos e buscarmos viver como aquilo que nós somos, filhos e filhas de Deus, e em Cristo Jesus somos os destinatários da vida e da salvação para sempre. Amém. Cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Meu amor é como este vinho que
alguém plantou, depois colheu, e depois encheu-se de carinho, e deu mais vida, e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Então vamos, irmãos e irmãs, orar para termos o coração aberto e acolher sempre o Senhor em nossa vida e juntos orar. A Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas e preces do vosso povo, para que possamos conseguir, por este sacramento, o que nós proclamamos pela fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo o lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e celebrar a vossa admirável providência nos santos e santas que se consagraram ao Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Neles, chamais novamente os fiéis à santidade original e a experimentar já aqui na terra, construindo o vosso reino, os dons reservados para o céu. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o passou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, para que cresça na comunhão da fé e na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, nosso Bispo José, os vossos ministros, nossa comunidade da Lapa e com todo o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que chamastes deste mundo à vossa presença. Fazemos a memória no 7º dia de Adilson Colocho da Silva, 7º dia de William da Silva Lima, 7º dia de Benedito César Bonacorde, 7º dia de Joaquim Tenório dos Santos, 7º dia de Alfredo Eleotério. Também memórias no 30º dia de Ronaldo Martins, 30º dia de Valmir Scott Júnior. Memória no 1º aniversário de Jane Secom Cobra. Concedei a eles que, tendo participado da morte do Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua gloriosa ressurreição. Concedei-lhes contemplar a vossa face. Lembrai-vos também, ó Pai, dos outros nossos irmãos e irmãs que também morreram na esperança da ressurreição, e de todos eles que partiram desta vida e dos quais fazemos a memória. Sejam então acolhidos junto a vós na luz eterna da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim vos pedimos, por cada um de nós, dai, possamos plenamente participar da vida no vosso reino eterno,
com a Virgem Mãe, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pio de Pietrelcina e com todos aqueles que neste mundo vos servem, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 E obedientes à palavra de Jesus Salvador, formados também por seu divino ensinamento, como no Evangelho ele ensinou aos discípulos e a todos nós, então juntos, com confiança e amor, digamos em oração: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, doenças e epidemias. Ó Pai, dai-nos hoje a cura no corpo, na alma, no espírito. Dai-nos a saúde na comunhão da vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres dos vírus do pecado e protegidos de todos os perigos desta pandemia, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz de Jesus, o remédio que sempre nos cura, esteja com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro
tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes sois convidados para a ceia da vida e da salvação. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei imitando tua voz. Creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina e cantar. Cantar o canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, para realizar o que o Mestre ensinou. Viemos tear, restaurar coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Cantar o canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, para realizar o que o Mestre ensinou. Viemos tear, restaurar coração,
fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Celebrar meu viver pra no mundo ser mais, faz de mim, Senhor, aprendiz da verdade, justiça e da paz. Comungar teu viver neste vinho, neste pão, quero ser, Senhor, novo homem nascido do teu coração. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina, e cantar o canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra restaurar o coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Cantar o canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o Mestre ensinou. Viemos tear, restaurar o coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, diz o Cristo Senhor. Oremos. Recebemos, ó Deus, o vosso sacramento, em memória do vosso Santo Pio de Pietrelcina. Concedei que esta Eucaristia se transforme para nós em alegria eterna. Por Cristo
Nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. E pela intercessão de São Pio de Pietrelcina, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A vocês todos uma boa tarde. Agora podemos ir na paz, abrindo sempre o coração e acolhendo a Cristo nosso Senhor em nossas vidas, para termos nele a salvação e a vida eterna. Graças a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para os céus. Jesus és o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Da noite da mentira, das trevas para a luz, busquemos a verdade é só Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido